Oi, moçada, tudo bem? Vamos continuar a leitura do Eduardo Gianetti, O Anel de Giges. Eu tinha parado na página 54. Vale a pena adquirir o livro. O livro é ótimo. Vai te mostrar uma outra impressão do universo, da sociedade, da vida. Facinho de ler, não é difícil. Eu acho que vocês vão gostar muito. Vale a pena adquirir. Compre livro, já tem sebo já. Mais barato, né? Então, vamos lá. A principal inovação da República foi o projeto de integrar psicologia e política. O fulcro do argumento é a ideia de que a psique individual é uma réplica em miniatura da estrutura da sociedade. Existe uma correspondência bionívoca, isomorfismo entre as partes e o todo, ou seja, entre os elementos constitutivos da alma individual micro e da ordem social macro. Existe entre os elementos constitutivos da alma individual o micro e da ordem social o macro. A estrutura tripartite da sociedade, de um lado, é definida pelas relações entre três classes fundamentais: os governantes, os militares e os produtores. Na comunidade ideal platônica, cada uma dessas categorias se atém à função que lhe é própria: governar com sabedoria, prover a segurança com coragem e produzir riqueza com temperança, e para a qual se encontra habilitada por suas aptidões naturais e por uma educação apropriada. É a sociedade justa, ou seja, organizada segundo os princípios da justiça, tanto em suas relações internas, entre as diversas classes, como nas externas, em suas interações com as demais sociedades. A estrutura tripartite da alma, por sua vez, é analogamente definida pelas relações entre os seus três componentes básicos: o intelecto racional, a combatividade e os apetites do corpo. Eles expressam a mesma força ou impulso vital chamada eros, porém canalizada por distintos condutos aos seus diversos fins. Na psique ideal platônica, cada um desses elementos cumpre a função que lhe é própria: buscar a sabedoria, situar-se socialmente e satisfazer as demandas do corpo, e mantém uma relação harmoniosa com os demais, né? Na alma bem constituída, cabe ao intelecto a função de governar com autoridade, e sabedoria o elemento combativo, o gosto pela preeminência, seu auxiliar, e os apetites corporais, inclusive o desejo de amelhar riqueza, seus súditos. Como o único capaz de discernir o bem e alcançar uma visão abrangente e não enganosa da melhor vida, ao intelecto está reservado o lugar de soberano
na organização da alma e o papel de dirigir e coordenar os seus três elementos constitutivos, visando a realização de uma vida plena e feliz. A pessoa justa, e aqui é disso que trata o livro, de justiça, né? Que é justiça. A pessoa justa é aquela em cuja estrutura psíquica se afirmam os princípios da justiça nas relações internas entre as partes da alma e externas com as demais pessoas. Ocorre, porém, que numa sociedade corrompida, governada por políticos hipócritas e demagogos, são nossos conhecidos, né? Eivada de conflitos internos e guerras com os vizinhos, está lá agora o caso da Rússia e a Ucrânia, né? Ora, outros exemplos, né? Carente de padrões educacionais adequados, são poucos os que escapam da corrupção reinante. Mesmo os raros temperamentos filosóficos, lamenta Sócrates, sujeitos à pressão de familiares e amigos e contaminados pelo pseudo-valores vigentes, acabam se deixando seduzir por miragens de riqueza, fama e prazer, ou são tomadas pela cobiça de poder e pelo furor de se distinguir. Na dialética entre as partes e o todo, a psicologia individual reproduz em letras minúsculas a ordem execrável da sociedade existente, ao passo que esta, por sua vez, se perpetua e alimenta dos falsos valores e crenças, o desprezo pelo conhecimento, o gosto pela preeminência e o hedonismo crasso dos indivíduos que a constituem. As partes são, cada uma em separado, a contrapartida em miniatura do todo, e todas juntas sua condição de existência. O que está em jogo no ideal platônico é a obtenção de um ordenamento justo, tanto na organização interna da sociedade, como na constituição da psicologia individual. Em ambos os casos, isso vai depender da conquista de uma proporção equilibrada entre os elementos constitutivos de cada uma e de uma hierarquia correta e bem assentada entre eles. O fundamental é que, de um lado, a sabedoria na sociedade esteja em mãos governantes sábios que detêm o saber necessário da arte de governar e a visão do bem comum, os reis filósofos ou guardiões, e que, de outro, a autoridade no âmbito da psique individual seja exercida pelo intelecto segundo princípios racionais e de modo a orientar, harmonizar e manter sob rédea curta os apelos insinuantes da autoafirmação competitiva e dos prazeres dos sentidos. Fantástico isso, hein? Fantástico. A prevalência da justiça no ideal platônico está firmemente ancorada na sabedoria coletiva e individual da razão. Os Giges da fábula, né, o pastor que achou o anel, que ele chamava Giges, os Giges da fábula, adúltero e regicida, né, adúltero porque ele traiu o rei com a mulher dele, e regicida porque ele matou o rei, né? Carrega o
pântano dos seus rancores e frustrações na alma. Ele personifica a opinião e o sentimento da maioria na sociedade corrompida em que veio ao mundo e à qual pertence. O ser pessoal destila e concentra o ser social. Legal, né? Vamos parar por aqui, página 57. Na próxima, nós vamos na 58 e vamos começar a ler o ideal platônico, a utopia. Vale a pena. Volto a recomendar que vocês adquirem o livro. Leiam com o livro na mão, é muito mais gostoso. Né? Isso aqui é apenas uma dica do seu amigo. Agora eu vou desligar aqui, vamos ver onde é. Cadê? Parar a gravação. Grande abraço.